Oi, pessoal, seja bem-vindo para essa aula Shift de Rotina, onde eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos da filosofia do yoga e da minha própria experiência em acompanhar os meus hábitos há mais de 6 anos. Para isso, para acompanhar os meus hábitos, eu uso e sempre usei essa minha ferramenta que eu chamo de Tracker High-Low. Tracker porque eu acompanho os meus hábitos e eu gosto de acompanhar manualmente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no meu escritório, mas eu gosto de gestão à vista. Então isso me ajuda muito a lembrar das coisas que são importantes para mim. E além disso, high-low, porque eu pressuponho que a vida é uma grande montanha-russa. Então às vezes a gente está em high, às vezes a gente está low, mas ter mecanismos na nossa mochilinha para lidar bem com esses altos e baixos é primordial. Para mim, não adianta você querer acompanhar os seus hábitos sem ter o mindset setado correto na sua mente. E você também não ter as considerações sensatas para que você tenha uma rotina leve e eficaz. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para mim, é muito mais importante do que o que a gente está fazendo, é como a gente está fazendo. E essa minha frase ela não poderia se encaixar melhor nesse contexto de rotina. Porque adianta você ter um monte de verde, verde, verde na sua planilha e ao final do seu dia, ao final do seu mês, ao final da sua semana, você tá cheio de tensão, dor nas costas, dor nos seus ombros, dor no trapézio, de tanto se cobrar, de tanta sobrecarga. Adianta você ter uma rotina planejada, mas que não te energiza, que você fica exaurido por ela. Adianta você chegar lá no domingo e querer planejar a sua rotina e não ficar animado e apaixonado pela sua rotina, você ficar apavorado com ela. Para mim, não faz sentido. Então, para mim, é muito mais importante de como a gente lida com essa rotina do que o que a gente efetivamente está fazendo, se a gente está chegando, conseguindo, atingindo uma meta ou não. Aqui nessa aula a gente vai então passar por conceitos que fazem toda a diferença para você ter essa rotina que te energiza e não que te exaure. E eu trouxe aqui pontuadinho os meus pontos para não esquecer. Eu sugiro que você pegue um caderno e anote também, acompanhando todos esses conceitos para você também não esquecer. Afinal, a gente trabalha muito, a gente quer trabalhar muito, a gente quer se dedicar muito, mas a gente também precisa ter uma rotina onde a gente se nutra para que a gente consiga dar para o mundo o nosso melhor. Então, pega aí o seu papel, a sua caneta e bora passar para os nossos conceitos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que lidar com uma rotina é lidar com o seu ego. Lidar com o seu ego e lidar com crenças e com traumas. Então, a primeira coisa que é importante no seu tracker high-low é saber lidar com os seus vermelhos. Esse é o principal, tá? Já estou começando com o principal tópico que faz toda a diferença para você não se frustrar, para você não desanimar no meio do caminho. Porque, afinal de contas, vão ter vermelhos. Você não é perfeito, você não é perfeita. E quanto mais cedo você aprender a lidar com os seus vermelhos, mais cedo você vai ter uma rotina equilibrada, leve e eficaz. Vamos aprofundar nesses conceitos então. Para começar falando sobre as crenças, sobre os traumas e sobre o ego, a gente tem que entender que tem dois perfis de pessoas aqui. Geralmente tem aquela pessoa 8 e tem aquela pessoa 80. A pessoa 8 é aquela que nega, aquela que se afasta de ter uma rotina. Então é aquela que fala assim, ó, tem até algumas frases bordões dessas pessoas. Então, ó, eu funciono melhor sem planejamento. Eu gosto de fazer as coisas no meu momento. Eu não gosto de seguir um plano. Eu já tentei, já falei várias vezes. Comigo não adianta. Eu não quero ficar presa a horários fixos. E eu nem gosto e minha rotina nem abraça horários fixos. Eu tô bem assim, eu não preciso de rotina. Muitas dessas objeções, elas vêm de experiências pesadas, passadas e de uma visão distorcida sobre o que significa uma rotina. Agora tem o perfil de uma pessoa 80. É aquela pessoa que, ao contrário, ela leva muito a sério. Então, ela se cobra muito frequentemente. Ela pode ser bem flexível. Então, ela quer ter tudo verde, ela não suporta ver o vermelho. E aí, ela nega, ela é super inflexível com os compromissos para manter aqueles hábitos verde em dia. Com essa mesma intensidade que ela se cobra e ela é inflexível, ela também se frustra. E aí ela se desanima muito rápido. Só que para mim, tá flutuando entre o 8 e 80, nem ser 8 nem 80 vai fazer com que a gente tenha uma rotina mais perene e mais duradoura. Equilíbrio é liberdade.
Se você não tiver nesse meio termo, às vezes a gente vai flutuar um pouco mais perto do 8, às vezes a gente vai flutuar mais perto do 80. Não tô falando que a gente vai ficar sempre na linha do meio, morno e cinza. Não, muito pelo contrário. A gente às vezes vai flutuar perto do 8, às vezes a gente vai flutuar perto do 80. Quanto mais a gente se afastar dessas ideias fixas, dessas ideias de certo e errado, a gente se afasta também de cair no buraco da autocobrança. E melhor, a gente também se afasta de cair no buraco da perfeição. Eu, pelo menos, estou numa caminhada há algum tempo já de me acolher e me aceitar como uma pessoa não perfeita. E quanto mais as pessoas me colocam e tentam me colocar num lugar desse, de não falhar, de não me aceitar, eu quero fugir desse lugar. Então, é aqui que a gente está, é aqui que a gente quer flutuar. Em acolher e aceitar as nossas imperfeições e acolher e aceitar os nossos vermelhos, portanto. Bom, passamos pelo conceito de equilíbrio e agora a gente vai falar sobre um conceito bem da filosofia do yoga mesmo, que chama-se Iswadhyaya, autoestudo. Então, para mim, faz muito sentido encarar esse tracker high-low como uma ferramenta de não só lembrete, mas também como uma ferramenta de autoestudo, muito mais como uma ferramenta de autoestudo e autoconhecimento, sobre eu acionar a curiosidade sobre mim mesma, do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu coloco até hobbies aqui que não faz nem sentido você ficar contando, porque hobby é uma coisa que não é para ter performance, é para você se divertir. Se você não estiver se divertindo com o seu hobby, não faz sentido. Não cumpre o propósito de hobby, certo? Então, por exemplo, beach tênis. Beach tênis para mim é o meu hobby. Eu não vivo para isso, eu não quero ter nenhum peso atrelado a isso e não faz nem sentido para mim, não faria nem sentido para mim contar quantas vezes eu faço ou não, me cobrar para fazer mais ou menos. Eu simplesmente vou, e eu inclusive tenho que me fazer um esforço para não ir tanto, porque eu sou super viciada. Então isso para mim, o beach tennis para mim é uma curiosidade para ver quantas vezes eu fui na semana, não é uma meta. Você entende a diferença? Então é como se eu olhasse assim, minha semana, beleza. Fui 3 vezes no beach tennis, que legal, fui 3 vezes. É uma curiosidade que eu tenho, é só uma informação que eu tenho a título de curiosidade. Não é tipo assim, então na semana que vem eu vou me esforçar para fazer 4 ou 5. Não, é o meu hobby. E hobby tem que ser leve. Se não for divertido, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim ter esse hobby. Esse foi só um exemplo do beach tênis, mas poderia ser qualquer outro hobby para você, que seria legal ali você saber quantas vezes você está fazendo, mas sem essa pegada de meta, de autocobrança e tudo mais. Entendeu a pegada do tracker? Já falamos sobre equilíbrio, já falamos sobre autoestudo. E o terceiro tópico é lembrar que esse tracker, por exemplo, ele é o seu lembrete. É a sua forma de fazer com que você não esqueça das coisas que são importantes para você. E você acompanhar essas coisas importantes. Então, você não está reportando isso para ninguém. Memoriza isso. Você não está reportando e precisando provar nada para ninguém. Muito menos para você mesmo. Então, saber disso faz com que você lide melhor com os vermelhos. Tem coisas aqui que eu sei que não é para fazer diariamente. E eu poderia até pintar de cinza, por exemplo, porque ali não cabe ser verde ou vermelho. Porque não é para ser. Só que como eu lido bem com os meus vermelhos, eu não preciso pintar de cinza. Tá tudo bem tá vermelho, eu sei que não é para ser pintado de verde e isso basta. Isso é suficiente. Olha que livramento ter esse pensamento, gente. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo prático. Aguar as plantas. Eu não ago as minhas plantas todo dia. Eu ago de 4 em 4 dias. Eu não preciso colocar aqui cinza de 4 em 4 dias. Eu não preciso colocar cinza aqui de 4 em 4. Tá tudo bem ver vermelho aqui. Tá tudo bem. Afinal de contas, isso aqui tá aqui para eu me lembrar. Caso contrário, se eu não tivesse colocado aqui, as minhas plantas iam morrer. A chance de eu esquecer de aguar elas é enorme. Então é por isso, eu encaro isso como um lembrete e um acompanhamento. 3 dias atrás eu aguei, então amanhã eu não preciso aguar. E assim por diante. Esse é o ponto onde eu digo que lidar bem com a sua rotina é lidar bem com o seu ego.
Porque o seu ego se apavora ao ver um monte de vermelho aqui. Mas você está consciente de que esses vermelhos não eram para ser verdes mesmo. E você vai lá e quebra o seu ego no meio. Não é muito maravilhoso pensar assim? Agora, o último ponto que eu quero que você anote aí e tenha em mente é: hábitos é processo. Metas é resultado. Se você ficar com a sua cabeça em metas, a chance de você se frustrar e se desanimar é enorme. E você se cobrar, e se você querer chegar num lugar de perfeição, de performance e tal, é enorme. E a gente não vai estar olhando para isso. Eu não estou falando que metas não são importantes. É a sua direção. Tá tudo certo. Mas para você acompanhar os seus hábitos, você tem que ter uma mentalidade voltada para processo. E quando você pensa em processo, é somatória de dias, é meses, é semanas, é um olhar mais contínuo, mais fluido sobre as coisas. Porque, afinal de contas, quando você olha sobre meta, é um lugar pontual da sua vida. Beleza, eu atingi esse marco hoje. Mas quando você olha para processo, é um período de tempo muito maior. Então, você aprender e saber valorizar os seus processos faz toda a diferença para que os seus dias, que as suas semanas, os seus meses sejam muito mais leves e eficazes, para que um dia você chegue lá na sua meta e você esteja na direção certa. Faz sentido? Agora que a gente já passou por todos os conceitos, eu quero resumir, pontuar, para que você saia dessa aula com tudo mastigado e com o mindset correto setado para você construir a sua rotina da forma mais leve, sustentável e eficaz para você. E aí, nesses 4 tópicos, eu quero que você evite os principais erros, combinado? Então, o primeiro, eu quero que você evite olhar para os vermelhos da forma errada. Evitar de achar que tem que estar tudo verde aqui. Lembra, não é 8 e nem 80, e equilíbrio é liberdade. Então, se você está querendo se apaixonar pela sua rotina, você tem que se apaixonar por esse sentimento de liberdade. É muito mais gostoso ser livre do que uma prisão, do que ter ideias fixas, ideias de certo e errado. Então, quando a gente se afasta dessas ideias de certo e errado, de fixo, de flexível, de rigidez, a gente consegue se afastar de cair naquele buraco de autocobrança, de sobrecarga, de perfeição. Segundo tópico, isso daqui é sobre autoestudo, sobre autoconhecimento. Svadhyaya, lembra? É muito mais sobre você acionar a sua curiosidade genuína sobre você mesmo do que a sua autocrítica. Terceiro ponto, tem coisas aqui que não é para estar verde mesmo. Lembra? Tem coisas que eu até poderia colocar como cinza, mas eu sei que não é para estar verde, e isso basta. Isso é suficiente. Eu não estou reportando nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para ninguém, nem para mim mesmo. E isso basta. Então, aprender a lidar melhor com os verdes e com os vermelhos é aprender a lidar com o seu ego. Lidar bem com a sua rotina é lidar bem com o seu ego. Quarto e último tópico, hábito é processo, meta é resultado. Aqui a gente está olhando muito mais para processo, para continuidade, do que para marcos específicos da nossa vida em si. Agora eu quero passar para você um conceito extra, bônus, da filosofia do yoga, mas que conecta muito com esse assunto de rotina, que é o conceito de tapas. Tapas, em sânscrito, significa fogo. Então é como se o fogo, que transforma alimentos crus, por exemplo, em alimentos cozidos, que altera ali toda aquela estrutura e transmuta, transforma as coisas, é como se esse fogo, essa força motriz, fosse a grande chama que faz a gente mudar de um estado para o outro. Então, por exemplo, se eu fico 21 dias sem ingerir açúcar para emagrecer, pode ser disciplina, mas não necessariamente etapas. Tapas tem um conceito mais profundo sobre autocontrole, sobre dominar os seus condicionamentos mentais, sobre você poder e conseguir falar não para o seu ego, para a sua mente, e você sair desse lugar de escravo dos seus pensamentos. Então, se eu faço, por exemplo, 21 dias de não ingestão de açúcar para adquirir mais autoconsciência, para adquirir mais autocontrole, aí sim etapas.
Não é muito mais profundo? E eu gosto muito desse conceito porque faz com que a gente enxergue a rotina com um pouco mais de profundidade. Lembre que a nossa rotina é uma somatória de dias, de semanas, de meses, de anos, e isso configura a nossa vida. E para a gente ter esse shift na nossa mente, essa mudança, essa transformação, a gente tem que lembrar que os dois pilares mais importantes aqui são não só hábitos, que é o que a gente veio falando essa aula inteira, mas também ambiente, né? Já ouviu falar daquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Eu gosto muito dessa frase porque eu sei que ambiente faz muita diferença também na nossa vida, na nossa criação de hábitos. E aqui eu quero trazer esse ponto de ambiente, que eu ainda não falei muito, que eu acho que quando a gente faz alguma coisa muito difícil, quando a gente está fazendo algo muito difícil com outra pessoa que também está ali nessa mesma pegada, a coisa fica um pouco menos difícil, né? E eu sei que é difícil ter disciplina, mas eu sei que é difícil também ter uma vida sem energia, viver se arrastando. Eu sei que é difícil acordar cedo e dormir cedo, mas eu sei como é difícil também ter aquela vida onde você sente que você só está vivendo para o trabalho. Eu sei que é difícil meditar, mas eu sei como é difícil também estar dentro de uma mente a milhão. Eu sei que é difícil também você recomeçar, apesar de ter falhado, mas eu sei como é difícil também você olhar para trás e ver que nada mudou. Então aqui a gente pode pensar que tudo é difícil, mas a gente pode escolher o nosso difícil. A gente pode escolher no que a gente vai colocar nossa energia. E aqui os dois pilares são hábitos e ambiente. Hábitos de você construir uma rotina e hábitos, atitudes, comportamentos que te fazem bem. Afinal de contas, está todo mundo tentando todo dia ficar bem, exige um esforço de estar bem. E ambiente de você se conectar com pessoas com essa mesma pegada, porque aí vai ficar um pouquinho menos difícil. E pensando nesse ambiente, nessa ambiência, eu quis construir uma comunidade. Uma comunidade que conecta pessoas com esse mesmo propósito de se ajudar nessas coisas difíceis, e ela vai se chamar Myself Academy. Porque eu gosto muito dessa ideia da gente ser nerd sobre a gente mesmo. Eu sei que tem muita coisa aí que provavelmente você sabe muito. Talvez do seu trabalho, talvez de algum esporte, ou talvez de cozinhar alguma coisa, sei lá. Tem alguma coisa aí que você sabe muito. Mas é muito legal saber muito sobre si mesmo. Uma pessoa muito interessante para mim é uma pessoa que sabe muito sobre si mesmo, que tem papos profundos, que tem muito autoconhecimento. Autoconhecimento é sexy, gente. E é por isso que eu quero construir essa comunidade onde muitas pessoas se juntem com os mesmos propósitos e com os mesmos interesses. Então, lá nessa comunidade, no Myself Academy, não só vai ser uma grande escola, uma academia de você se vasculhar, se explorar, se conhecer através de práticas de yoga, práticas de respiração, práticas de meditação, coisas que te fortalecem mentalmente, mas também que vão ter desafios onde as pessoas vão se juntar para chegar num propósito maior. Então vai ter desafio de meditação, vai ter desafio de práticas de yoga, vai ter desafio ali de Nauli Kriya, que é uma purificação do yoga, que se você me conhece bem, provavelmente você já deve saber que eu gosto muito de Nauli Kriya. E não só os desafios, mas também, e isso é uma coisa que é o ponto alto da comunidade, que você não vai encontrar por aí, porque isso é muito meu, isso é muito da minha personalidade, porque eu gosto muito de me explorar, eu gosto muito de conhecer e explorar atividades novas, e através desses desafios novos e atividades novas, no meio do caminho, eu vou me explorando e me conhecendo mais. E eu gosto muito disso, de esportes e tal. Então, o ponto alto dessa comunidade é ter canais ali variados de hobbies, de clubes do livro, de clubes de milagre da manhã, que é uma coisa muito minha também, que eu gosto de ter o meu ritual matinal. E é difícil, tá? Acordar cedo, dormir cedo, ter o seu ritual matinal, mas eu tenho certeza que muita gente tá nessa pegada e tem esse propósito de ter uma rotina com energia.
Enfim, tem vários canais ali, canais de musculação, canal onde você pode entrar no canal que fizer sentido para você e se conectar com essas pessoas. E aí você pode trocar experiências, trocar dicas, trocar, compra isso, compra aquilo, pedir ajuda, enfim. A gente vai se conectar com pessoas com os nossos mesmos interesses. Afinal de contas, quanto mais você fica mais velho, com mais de 30, mais é difícil você se conectar com pessoas. Isso é uma dor minha. É uma dor de você se conectar com pessoas com os seus mesmos interesses, com pessoas em comum, com pessoas interessantes, né? E também eu tenho sentido que é uma dor, principalmente depois dos 30 a mais, de você não saber o que você gosta, de você talvez nem ter um hobby ainda, mas você tá nessa pegada de se conhecer, de se explorar, você tá aberto a conhecer coisas novas e esse é o ambiente melhor e mais propício para você se conectar com essa energia. Eu tô muito, muito animada, muito, muito feliz no lançamento dessa comunidade. E para você que está aqui, eu tô contando isso de antemão e você vai ter um desconto já que você está aqui comigo e eu tenho certeza que você de alguma forma tem um interesse em comum em construir essa rotina que te faz bem, em cuidar de você mesmo, em ser a sua prioridade, parar de se negligenciar. Então, já que você chegou até aqui, já que você possivelmente já é uma pessoa que está propensa a usar os acompanhamentos ali do seu hábito, o Tracker High Low vai estar lá e vai ter gente se conectando com o mesmo propósito de se ajudar a fazer esses acompanhamentos. Enfim, se você é essa pessoa, você vai receber um desconto. Eu estou muito feliz de lançar essa comunidade semana que vem. E no descritivo desse vídeo aqui embaixo vai ter todas as informações para você adquirir seu desconto e eu te encontrar lá na comunidade. Combinado? É isso, pessoal. Muito obrigada por chegar até aqui nessa aula. Espero que você tenha saído dela com o seu mindset correto, setado, para construir uma rotina não só leve e eficaz, mas muito mais gostosa e prazerosa de ser vivida. Muito mais sustentável de ser vivida. Eu te vejo então na comunidade e numa próxima. E é isso, obrigada. Tchau, tchau.